E a Luiz Helena, vocês já conhecem. Atualmente, Luiz é vereadora da cidade de Alagoas, enfermeira, foi senadora da República do Brasil e presidente do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, fundadora do Centro de Saúde e professora da Universidade Federal de Alagoas. Uma mulher que dedica sua vida a transformar o mundo pelos tortuosos caminhos da política. Tem uma história muito forte para contar para a gente, quem sabe. Eu quero abraçar carinhosamente a todas e todos. Quero agradecer a minha querida irmã de tantas caminhadas, a Marina, pelo convite e abraçar a todas. E todos que estão aqui. Hoje, logo cedo no jornal, eu estava vendo que a avaliação que fazem da Rio+20 e a avaliação que fazem das contendas diplomáticas até 3 horas da madrugada, conspirando contra os interesses da humanidade. E eles ficavam dizendo que eles são muito resistentes porque conseguem ficar até 2, 3 horas da manhã conspirando contra a humanidade. Aí eu disse, olha só, resistência está aqui, porque somos mulheres e homens livres e mesmo derrotados, invencíveis. Muitas vezes, né, quando a Marina me disse qual era o meu tema, eu estava até rindo, né, porque eu estava dizendo, ai meu Deus, logo pela política que a gente fica tanto, né, vendo atitudes repugnantes na política, onde abismos são constituídos entre os discursos e os compromissos que são feitos e a medíocre matemática eleitoralista dos cálculos para eleger fulano, beltrano e ciclano, é o pior dos mundos, infelizmente, mas é lá nas instâncias de decisão política e nos espaços de poder que o mundo gira, que as coisas acontecem e que nós podemos dizer não, porque não aceitamos ser desarrastados de volta para as senzalas, porque muitas mulheres negras se penduraram em ferro, em fogo, que atravessaram suas costelas e mesmo penduradas não abriram mão do sonho da liberdade. E é por isso que a gente tem que estar nessas instâncias de decisão política, nesses espaços de poder, tentando fazer a diferença. E eu não tinha nada para estar na política, porque eu nasci numa família onde, desde que eu nasci, eu fui condenada a ser um traço nas estatísticas, ou no máximo ser conduzida ao quartinho da prostituição, dos quartinhos de empregada. Eu nasci numa família muito pobre, minha mãe era trabalhadora rural, analfabeta, criou os irmãos no Cabo da Enxada, alguns vieram para São Paulo e outros ficaram lá. Meu pai morreu, eu tinha 1 mês de idade. Quem deveria substituir meu pai, que era meu irmão mais velho, quando eu tinha 14 anos, nós encontramos ele assassinado, cheio, apodrecido no lixão, cheio de tiros de espingarda 12. E como era filho de pobre, evidente, já condenado à impunidade, ninguém nunca soube efetivamente o que aconteceu. E não tinha absolutamente nada para, de alguma forma, pensar nas instâncias de decisão política. Há alguns anos atrás, me perguntaram, e certamente a pergunta que fizeram também à Marina, me perguntaram o que você sonhava em ser quando era criança e sonhava em ser quando crescer. E aí foi nesse momento, alguns anos atrás, que eu cheguei à conclusão que eu não sonhava em ser nada. Absolutamente nada. Talvez, no máximo, sair com um caminhão velho, decadente, caindo os pedaços dos circos que passavam pelo interior, e talvez ali é que significasse a única possibilidade de conhecer o mundo. E depois eu descobri também, na tentativa de fazer as coisas com a mão esquerda, que eu sou ambidestra, porque minha mãe, quando eu era criança, eu tentava escrever com a mão esquerda, e minha mãe batia em mim todos os dias na minha mão, porque ela achava que a única coisa que eu poderia ser era costureira, já que ela era costureira, e na
naquela época não tinha tesouras para quem escreve com a mão esquerda. E logo eu, que não tenho tolerância nem paciência nenhuma de costurar a política, costuro minhas blusinhas, mas não tenho nenhuma paciência de costurar os anos e subterrâneos tesouros de poder. Então, eu não digo nada. A minha aproximação com o debate do desenvolvimento econômico sustentável, com a inclusão social, da ampliação, da utilização dos recursos naturais que podem ser feitas de forma maravilhosa para produzir alimento, para dinamizar a economia local, para gerar emprego e renda, que pode ser amplamente utilizada a biodiversidade para a produção de pesquisa, ciência, tecnologia, fármacos para impedir tantas dores e mutilações humanas e doenças, que podem ser utilizados na agricultura familiar, na produção de alimentos, não na produção de hormônios e toneladas de agrotóxicos para favorecer os interesses do capital financeiro e da luta financeira do capital velado que está no seu planeta Terra. Nada. A minha maior aproximação, sem dúvida, tem a ver com essa guerreira que inspira todos nós, que é a nossa querida irmã de caminhada, companheira Marina, que sem nenhum personalismo, mas a gente sabe que muitos e muitas lutaram muito, mas a gente sabe o papel, e só a inveja repugnante e vulgar seria capaz de desmerecer o que essa mulher conquistou de mentes e corações ao longo da sua história de vida, no processo eleitoral ou não, em relação a essa temática. Eu sou de um lugar totalmente diferente do dela. Ela é do coração da floresta, daquelas árvores grandes e frondosas, e eu sou da caatinga, das árvores retorcidas, e muitos nem beleza dela tem, a gente vê imensa beleza do sol árido, das árvores distorcidas da caatinga. Tem um pedaço de Mata Atlântica no meu estado, no que ficou, né, dos que foram destruídos. A mata é uma coisa linda também. A mata é aquela umidade, aquele friozinho, é o perfume das orquídeas, é a beleza das bromelias. Lá no nosso sertão, até as flores lindas de cacto iluminam só na madrugada é que a gente pode vê-las, porque o sol é tão causticante que elas fecham candidamente durante o dia. Ou as pequenas florezinhas minúsculas que só os olhos de bons corações conseguem ver, as florinhas minúsculas da caatinga e o maravilhoso perfume da flor da caatingueira no final da tarde. Então o lugar de onde eu vim é um lugar totalmente diferente do lugar de Marina, do lugar das matas, do lugar de outros momentos. E é justamente nessa minha experiência de vida, na minha infância, na minha vida ao longo da minha história, na minha experiência na área de saúde pública, na minha experiência como professora, que eu me sinto obrigada a estar disputando cada um dos pedaços das decisões e das instâncias de decisão política, porque eles não são donos, eles não são proprietários dos espaços de poder. Eles não podem ser proprietários da terra e das áreas agricultáveis, porque a propriedade das áreas agricultáveis não é para a dinamização da economia local, não é para a geração de emprego e renda, não é para a produção de alimentos, é para a fria acumulação de capital. E em todos os momentos do debate da fria acumulação de capital, eles dizem que não tem dinheiro, não tem 30 medíocres bilhões para fazer o furto, quando tem uma nuvem financeira de capital volátil que paira sobre o planeta Terra, de trilhões de dólares que são arrastados todos os dias da dor, do desemprego, da fome e da miserabilidade crescente, de milhões de meninas que estão nas ruas vendendo corpo por um prato de comida, de milhões de meninos que antes de serem crianças são pequenos bárbaros arrastados pelos paraísos químicos e mão de obra escrava do maldito narcotráfico, do crime organizado. Então não pode dizer que os que aqui estão não querem crescimento econômico e prosperidade. Alto lá! Tirem as patas de onde vocês efetivamente não entendem. Nós queremos o progresso econômico, nós queremos a geração de emprego e renda, nós queremos o aproveitamento das áreas agricultáveis, nós queremos o aproveitamento dos recursos hídricos, nós queremos a dinamização da economia
economia local, a geração de energia. Nós queremos isso. Quem não quer, efetivamente, são os outros, que são tão incapazes de pensar na prosperidade econômica, na inclusão social e no combate à pobreza. Nada me irrita mais quando alguém tem a ousadia de dizer que tem que tirar uma palavra simplória de um texto relacionado à pobreza extrema. A pobreza extrema já existe hoje, não são apenas as crianças disputando no lixão com os ratos e urubus o que comer. A pobreza extrema é a miséria humana da falta de educação pública, gratuita, democrática e de qualidade. Porque assim uma criança, é como a Marina sempre diz, ela seria simplesmente uma menina, eu seria uma menina jogada no mundo também. São os 3 primeiros anos de vida que são potencializadas as principais conexões neurológicas que potencializam a inteligência. Toda a capacidade de entender o mundo, de escolher o mundo, de compreender o mundo para mudá-lo conforme seus sonhos e aspirações, se dá até 9 anos de idade. Portanto, a miséria humana, a pobreza extrema, não garantiu acesso à educação para milhões de meninas e meninos pobres do Brasil. É sinal de pobreza extrema e de miséria humana uma mulher simples do povo ter um couve-flor apodrecido na parte externa da mama e não conseguir um serviço de saúde, um leito público para fazer uma mastectomia, uma cirurgia mutiladora, mas necessária na hora do câncer. Então, pobreza extrema é a ausência de políticas sociais e é a apropriação do que é de todos e não apenas de uma única geração, dessa geração. O que tem que ser superado, e é por isso que eu estou nas tais das instâncias de decisão política e espaços de poder, e não nos esgotos do cinismo e dissimulação da política tradicional, e nós lá estamos para deixar claro para essa geração que pode muito, mas não pode tudo, porque não pode se apropriar do que efetivamente não pertence. E não é apenas a natureza e os recursos naturais pela supremacia do ser humano, não. É pela convivência do ser humano com os outros animais também. Porque o homem e a mulher não são maiores do que o pequeno gatinho, do que o pequeno cachorro, do que aqueles outros que precisam também da compaixão e da misericórdia. E muito isso é visto como algo romântico, é visto como algo ridículo, é visto como a torraloquice tradicional, é visto como chatinhos e outras coisas mais, mas o que a gente tem que dizer é que nós aqui somos apenas mulheres e homens livres, derrotados às vezes, mas não vencidos, porque um homem e uma mulher livre, disputando as instâncias de decisão política, no movimento de bairros, no movimento sindical, onde quer que nós estejamos, nós nos tornamos invencíveis. E é por isso que eu deixo meu abraço muito carinhoso